Caiu a live. Fixar. Gente, caiu, tá? Aí eu tô voltando. Vou esperar vocês voltarem. Caiu a nossa live, normal, né? Já expliquei pra vocês. Esperar um pouco das meninas entrarem pra eu continuar aqui pra gente orar. Caiu. Caiu, a gente volta, né? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é verdade? Caiu, a gente volta. Deixa eu só organizar essa luz aqui. Aí. Esperar as meninas chegarem. A gente tava aqui ao vivo e de repente caiu. E é assim, ó. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: quantas coisas, quantos processos você viveu, você passou para você chegar, né, nesse ponto de entendimento, de poder partilhar, né? Então, tudo isso que a gente está construindo aqui é só o começo para outras coisas que eu quero compartilhar com vocês e levar vocês a terem um conhecimento, assim como eu tive. E é um conhecimento que de fato liberta, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O quanto isso faz diferença na nossa vida, né? Então, vamos orar. Vamos pedir aqui a intercessão dos anjos do Senhor nesta live, nessa semana, né? E depois nós vamos dar seguimento nesse tema que é tão importante que você conheça, né? Como eu disse na segunda-feira, nós não saberemos lutar, nós não venceremos nenhuma batalha se nós de fato não conhecermos contra quem estamos lutando. Quais são as armas que o nosso inimigo usa contra nós? E quais são as armas que eu tenho que usar para lutar e vencer esta batalha, que não é no campo físico, né? É no campo espiritual. Então vamos orar. Fecha seus olhos, se você puder. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pela bênção que é poder acordar, pela bênção que é poder estar aqui junto com as minhas irmãs nesse devocional que tem trazido tanta luz diante de questionamentos que nem nós de fato saberíamos sozinhas. Pai, obrigada pelo Espírito Santo que nos direciona, nos orienta, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Pai, eu te peço neste momento, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Que os seus anjos lutem ao nosso favor no dia de hoje, nesse momento do devocional e em toda a nossa vida. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Fala conosco o que nós precisamos de fato aprender. Nos ajude a identificar o que de fato dentro de nós precisamos curar, ressignificar, comportamentos que nós precisamos abandonar. Nos ajude. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar físico, nos meus pensamentos. Eu elevo os meus pensamentos cativos a Ti, Jesus, e a mais ninguém. Blinda as minhas emoções, que as palavras que saiam da minha boca seja como uma semente lançada no solo fértil do coração de cada uma das minhas irmãs e que traga bons frutos para nós, para nossa casa,
para nossa família e para as futuras gerações. Pai, eu te peço neste momento que os seus anjos lancem fora tudo aquilo que não for da sua vontade, todo espírito de engano, todo espírito de sono, todo espírito de maldição, de morte, de medo, de depressão, de ansiedade, saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus. E que nada nos impeça de acessar a verdade, a única verdade que liberta, nos protege, nos direciona, nos orienta. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você diz aí amém. Gente, sabe por que eu sempre... Essas lives que fala do mundo espiritual, que é um conteúdo um pouco mais profundo, existem tantas pessoas que ao assistirem falam: André, me dá um sono, parece que o meu olho vai pesando, e quando eu vejo, eu já tô dormindo. Já aconteceu isso com vocês? Teve algumas pregações que um dia eu passei para uma cliente minha, né? Falei para ela assim: olha, eu quero que você assista a essa pregação aqui. Gente, passaram uns 15 dias. Ela falou: André, eu não consigo. Eu não consigo. Eu começo a assistir, pesa meu olho, me dá um sono, me dá um mal-estar e eu não consigo terminar de assistir. Gente, já aconteceu muito comigo, né? Muito, muito, muito. São espíritos que querem nos impedir de conhecer, de entender sobre a verdade, né? E a gente precisa entender que eu e você, nós temos autoridade para expulsar, para mandar embora tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, tá? Então comece a observar você, né? Desde segunda a gente está falando nesse tema. Teve algum dia que você tá aqui comigo e tá... Tem gente que fica assim, ó, cochilando mesmo, não consegue, né? Tá assistindo uma pregação um pouco mais profunda, alguma coisa te impede de terminar de assistir aquilo, né? Isso é algo que acontece não aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual. Amém? Hoje nós vamos aprender, olha que interessante. Isso. Tá vendo? Coloca um cafezinho aí, Cíntia. Fica bem atenta aqui, né? Os anjos do Senhor já estão trabalhando ao nosso favor, tá? Não perca. Porque essa guerra é no mundo espiritual, tá? E lembra lá na segunda, quando eu falei assim, nós precisamos identificar qual tipo de inimigo nós estamos lutando. Contra quem nós estamos lutando? Então, deixa eu te falar outra coisa. O inimigo das nossas almas, ele não quer que eu e você saiba de que forma que ele se comporta, qual as armas que ele usa, aonde são as brechas que ele entra na nossa vida. Sabe por quê? Porque à medida que eu e você nós vamos conhecendo esta verdade, nós vamos desfazendo de muitas coisas que na nossa consciência de hoje a gente sabe que está nos atrapalhando. Ele não quer, presta atenção, minha irmã, ele não quer que você seja livre. Ele quer te manter num cativeiro de dor, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de angústia, de brigas, de pornografias, de traições, de tudo aquilo que te mantém presa a ele. Ele não quer que você, de fato, entenda como ele trabalha. Ele não quer que você, de fato, entenda o que a Bíblia diz a respeito dele. Por isso que muitas pessoas estão aí, ó. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Porque existem muitos pecados que o nosso Pai condena, que de repente você esteja vivendo, que te cega, que te impede de entender o que está escrito na palavra
e que te impede de assistir uma live esclarecedora. Fica atenta. Fica atenta. Eu não sei porque o Senhor tá pedindo para eu entregar isso aqui para vocês, mas muitas das vezes, gente, quando nós começamos a ir na igreja, né? Eu sempre gostei, mesmo quando eu não frequentava a evangélica, não fazia parte, né? Mesmo na igreja católica, né? Eu vim do catolicismo, né? Minha família toda né? Eu sou a primeira, quando eu falo eu e minha casa, né? A estar na evangélica, né? A ser crente, né? De fato. Quando nós começamos aí, gente, o meu marido, uma abrição de boca. Ele ficava assim, ai, que tanto. Ai, dentro da igreja, muitas vezes repreende. Tá repreendido no nome de Jesus. Afasta-se de mim. Porque lá na igreja, numa live como essa, numa pregação, na hora que você tá lendo a palavra, vem sim um monte de setas pra te dispersar. Fica atenta, tá? Já não fica achando, é normal, é porque eu tô cansada, é porque eu tive uma noite difícil, é porque tá chegando, né, André, também já é quase quinta-feira. Não é. Fica atenta a isso, tá vendo? A Graça também colocou, eu também fico assim. Cuidado. André, mas ele ataca, dentro das igrejas ataca. Você sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão congregando na igreja... Lembra que eu falei ontem? Eu falei essa semana toda. Você não tem que ter medo de diabo, você tem que ter medo de pecar. Porque é o pecado que alimenta, é o pecado que dá legalidade para que ele atue e age na sua vida. Gente, o inimigo das nossas almas... O inimigo das nossas almas, ele só age na minha e na sua vida por legalidade. E quem dá essas legalidades? Eu e você. Por isso que eu tô te falando isso, para você entender. Não é normal, tá? Tem algo tentando me tirar o foco, tem alguém tentando me tirar o foco. E aí o meu marido tá assim junto de mim, a gente senta, né? Ele senta assim do meu lado e eu tô lá orando e repreendendo. Tá repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de sono que quer fazer com que ele tenha sono para ele não ouvir a palavra que liberta. Às vezes levanta muito, tá repreendido. Todo espírito de engano. Eu orei aqui agora. Que impeça com que ele fique sentado, concentrado. Começa a observar. Você vai ver muitas coisas. A partir dessa semana, seu olhar vai mudar. Fez sentido aí? Eu sei que fez sentido para algumas irmãs. Vamos lá, então, vamos caminhar? Hoje eu recebi o direcionamento, eu ia fazer com vocês, hoje e amanhã, esses 2 tópicos que eu vou te entregar hoje. Por quê? Porque amanhã eu já vou entrar de que forma Satanás age na minha e na sua vida, segundo a palavra, né? Porque sexta-feira, gente, olha que interessante. Sexta-feira, não percam, eu vou fazer uma oração com você aqui. Eu vou fazer uma oração, depois de todo esse conhecimento que nós tivemos, uma oração pedindo perdão para o Senhor dos nossos pecados. Nós vamos fazer uma oração aqui, desligando no mundo espiritual a nossa vida com qualquer, presta atenção, qualquer legalidade que nós demos algum dia, às vezes até sem conhecimento, para as trevas. Então você precisa estar aqui, tá bom? Então hoje eu vou trabalhar 2 tópicos, amanhã eu já vou entrar nesse aqui que é como Satanás trabalha, qual que é o trabalho dele, de que forma que ele age. E na sexta a gente vai fechar, né? A gente faz um resumo de tudo e a gente faz juntas esta oração. Combinado? Eu não ia fazer assim, mas esse devocional aqui não é meu,
é do Espírito Santo, é Ele que direciona. E Ele me direcionou a isso. E a gente vai seguir, vai ter mais conteúdo sobre isso, tá? Não vou parar só aqui, vai ter mais conteúdo sobre isso. Lembra que eu falei para vocês que a gente só estava construindo a nossa base para que eu pudesse liberar outras coisas para vocês? Então segura aí. Então hoje eu vou falar 2 assuntos, tá? Não vai dar tempo de eu falar todos, da gente ler tudo na Bíblia, mas eu vou deixar os versículos aqui para vocês. Ou melhor, eu deixo lá no grupo para vocês lerem. Eu vou falar as passagens e depois vocês lerem. Então hoje nós vamos falar como a Bíblia traz para mim e para você 2 questões. Os títulos de Satanás, como ele é conhecido segundo a palavra de Deus, e de que forma Satanás se apresenta na Bíblia e hoje na nossa vida, nos lugares que a gente vai, através das pessoas. Nós vamos entender esses dois modelos aqui. Então fiquem atentos, tá? Quem tiver com sono aí, dá uma levantadinha, né? Dá uma espreguiça aí, ó, as costas, levanta a mão, assim, dá uma alongada, né? Se for preciso, vai lá, joga uma aguinha no rosto, pega um cafezinho aí que dá uma despertada, mas não saia. Amém? Abra sua Bíblia, então, nós já vamos começar buscando lá na palavra, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Títulos de Satanás. Como a Bíblia traz, né, essas nomenclaturas, como ele é chamado, como ele é conhecido. Todas as vezes que você estiver em qualquer lugar ou lendo a palavra, que aparecer esses títulos, esses nomes, está falando do inimigo das nossas almas, tá? Então, a partir de hoje, quando você ler a Bíblia, que você identificar um desses títulos que eu trouxe aqui, você vai falar, não, aqui tá falando é do inimigo das nossas almas. Vamos lá? Amém? Encontraram? 1 Pedro 5,8 diz assim, ó. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ó, inimigo, adversário. Coloca aí, sublinha na sua Bíblia. Inimigo de vocês. Por que inimigo nosso? Porque ele é nosso inimigo, meu e seu. Gente, o diabo, ele é inimigo da humanidade. Lembra lá de Adão? Adão significa humanidade. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Quando Adão e Eva, eles permitiram serem enganados por Satanás, ali estava sobre eles toda a humanidade. Então, ó, um dos títulos, né? Na minha Bíblia tá escrito inimigo, mas tem versões que falam adversários, né? O diabo, o adversário de vocês, é nosso. Ele é nosso inimigo. Declarado. Então, um dos títulos, anota aí para quem gosta de anotar. Adversário, inimigo, que tá lá nessa passagem que a gente leu agora. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tá? É o meu e o seu inimigo. Gente, diante de Deus, ele tem que se prostrar. Tá? Tudo isso que eu estou aqui te contando, tudo isso que eu estou trazendo para você, não é para te dar medo, mas para que você fique alerta. Você precisa, eu te propus isso na segunda-feira, você precisa sentar, pegar um caderno
e escrevendo quais são, anota essa palavra que eu vou falar agora, quais são as legalidades que eu tenho dado para o meu inimigo, para o inimigo da minha alma. Nunca esqueçam disso, ele trabalha diante de legalidades. O que está errado na minha vida? Minha irmã, coloca amor nas minhas palavras. Quando eu tive que parar e fazer isso? Graça e paz, pastora. Eu tive que um dia parar e sentar nesse lugar aqui onde vocês estão vendo e escrever quais são os sims que eu tô dizendo para o inimigo da minha alma. De que forma o meu inimigo, meu adversário está trabalhando na minha vida. Onde eu estou errando, onde eu estou alimentando Satanás. Gente, eu fiz isso. Quais são os comportamentos que eu vi na minha mãe, no meu pai, que eu estou repetindo hoje? E aí eu fui na palavra. Esses comportamentos, eles estão de acordo ou em desacordo com os mandamentos de Deus, com as leis, com o que está escrito aqui na palavra? Aí eu fui construindo, sabe? Literalmente construindo, porque nunca ninguém tinha me falado disso. E aí eu fui construindo. Depois eu vou ver se eu acho aqui. Tipo uma árvore mesmo. A minha mãe, presta atenção, pega essa daí. A minha mãe, ela separou do meu pai. Aí eu fui lá na minha avó. A minha avó, mãe da minha mãe, e o meu avô, eles eram separados. A minha mãe separou. Eu quebrei 4 vezes em casamento. Meu Deus, não é normal. Qual princípio, qual lei que a minha mãe está desobedecendo? Qual lei que o meu avô desobedeceu, o pai da minha mãe? Olha que interessante. Eu descobri. E foi um choque para mim. E quando eu descobri, eu falei, meu Deus, eu estou repetindo a mesma situação dos meus antepassados. Isso é muito forte, porque aí você identifica qual tipo de legalidade que tem na sua vida que você tá abrindo. Não é janela não é porta não, é portal assim, para ele entrar. Gente, se não tiver legalidade, ele vai tocar em quê? Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. Só essa dica aqui que eu te falei já vale a live inteira. Mas poucas pessoas se propõem a fazer. Eu fiz. Eu aplico essa ferramenta em cliente. Faça você. O que eu tô te entregando aqui é coisa de consultório, é coisa de atendimento particular. Eu fiz uma anamnese, uma varredura, um estudo, chama aí do que você quiser. Ele só age se nós abrirmos a porta. E a porta somos eu e você que abrimos, tanto para Jesus quanto para Satanás. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, eu cearei com você. Mas a ação de abrir, a atitude de abrir é minha e sua. E aí, quando eu fiz isso tudo, que eu falei, tá aqui. Desculpa a palavra, tá? Eu falei, a bicheira tá aqui, ó. É aqui que tá a bicheira. Eu me levanto, eu me posiciono. Se até aqui foi desse jeito, daqui pra frente não será. Eu literalmente
literalmente fui aos pés da cruz confessar os meus pecados, confessar os pecados das minhas gerações. Eu vou falar sobre isso também, tá? Não fica pensando, meu Deus, o que é isso? Calma. Mas é só para você ter um entendimento. E para você, a partir de hoje... André, eu não sei nada da minha família. Gente, você não tem tia? Você não tem, às vezes, a graça de ter uma mãe, um pai vivo? Você não tem irmão? Começa, você não vai chegar e falar, eu tô assistindo umas lives com a André, ela tá falando isso. Não, gente, faz igual eu. A gente usa muito isso aqui em Minas, viu, meninas? Começa a comer pela beirada, sabe? Então, mãe, como que era a vida da vovó? Então, como que funciona assim? A vovó ficou muito tempo com o vovô, ficaram casados, como era esse casamento? Começa a mapear, que você vai encontrar as portas na sua família e você vai ver que muitos dos padrões da sua família você repete. Bom dia, Rafa. Outros títulos que se apresentam que a palavra nos traz para o inimigo das nossas almas. Deus deste século. Abre aí, 2 Coríntios 4:4. Falei que a gente ia caminhar bastante pela Bíblia essa semana, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Fiquem tranquilas que depois eu deixo todas essas passagens lá no grupo, tá? Olha o que aqui diz, acharam? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó. Na minha versão diz assim. O Deus, e o Deus aí, gente, tá em letra minúscula, vocês repararam? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Presta atenção. Cegou o entendimento. Vocês entenderam? Por que quando eu começo a ler a Bíblia me dá aquele sono? Por que eu não entendi a Bíblia? Gente, eu não entendi a Bíblia. André, você começou a ler a Bíblia depois que você começou a ir na igreja evangélica? Não, eu sempre li a Bíblia. Mas eu nunca entendia. Presta atenção. Não sou eu que tô falando, não. Se você quiser ficar com raiva de mim, você pode até ficar, você tem esse direito. Mas eu entreguei para vocês um tempo atrás, tá salvo lá no meu YouTube, uma live sobre idolatria. Eu não entendi a Bíblia. A minha visão estava fechada. O meu entendimento estava cego, porque eu vim de uma religião idólatra, da idolatria. Presta atenção, minha irmã. A Bíblia condena, o nosso Pai condena. Ai, mas isso lá antes de Jesus, não. Jesus não veio para descumprir as leis. Ele veio, digamos assim, para colocar mais pressão no que já estava escrito. Olha aí a pastora Adriana colocando. 115 da nossa Bíblia, 113 da Bíblia Ave Maria. Lê lá, assiste a live. Você vai entender por que às vezes você não entende. A hora que isso veio pra mim, eu falei, meu Deus. E quando eu levei esse pecado à cruz, quando eu pedi perdão, e eu lembro que eu falei assim, Pai, eu não entendia, me perdoa. E a pastora que me atendeu, eu falei assim pra ela, meu Deus, é tão forte, né? Eu não entendia. E ela teve tanto amor comigo, né? Tanto amor comigo. Primeiro que eu comecei a entender de idolatria quando eu mudei. O Senhor começou a tratar comigo fortemente. Depois, quando eu entendi que eu tinha que levar à cruz esse pecado, e que o Deus deste século, o Deus
desta era. Quem que é o Deus desta era? Satanás. Me cegava, experiência minha, através dos ídolos que muitas vezes as pessoas, né? Nós não, graças a Deus estou liberta disso. As pessoas colocam no lugar de Deus. Isso é mandamento. Vai lá no livro de Êxodo. É mandamento. Mas quantas coisas o homem distorce do que está escrito na palavra. Isso é legalidade, minha irmã. Isso é legalidade, isso é pecado de legalidade que você pega e entrega para Satanás para ele agir. Você não entende? Ele cega, olha isso aqui, ele cega o seu entendimento. Você não vai entender nada. E às vezes vai ficar até com raiva de mim. Porque no dia que eu falei de idolatria, o povo quase me lixou. Perdi um tanto de seguidor, não tô nem aí. Porque eu falo a verdade, tá aqui na palavra. Um dia eu falei, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer de mim, me ajude a sempre estar na palavra. Eu quero levar a verdade. E quando eu falo disso pra vocês, não é porque só tá escrito não, porque tá escrito. Mas é porque eu passei. Eu posso falar. Eu não entendia. Êxodo 20. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa na terra, no céu, nas águas, ou debaixo da terra, em lugar nenhum. Por isso que eu não entendia. É uma legalidade para o nosso adversário, o Deus desse século, o príncipe desse mundo, o maligno, o tentador, o ladrão, esses títulos de Satanás, para que ele haja na minha e na sua vida. É isso que eu ia falar agora, Adri. Os demônios se escondem atrás das imagens. Que isso, André? Você tá louca? Não. Os demônios se escondem. Ai, mas eu fui atendida. Larga a mão de bobagem. Para com isso. Gente, lembra que eu falei pra vocês? Vamos ser realistas. Satanás tem poder. Ele não tem mais poder que Deus. Só que deixa eu te falar. Lembra que eu falei ontem? Satanás é o nosso acusador. Pensa num tribunal celestial. Ele é aquele que acusa. Ele é aquele que chega diante de Deus e fala assim, ó, você tá vendo a Maria? O senhor vai deixar a vida dela ficar desse jeito aí? Ah lá, ó, o tanto de adoração a ídolos que ela faz. Olha lá, ela em adultério. Olha lá, ela fazendo isso, fazendo aquilo. Olha lá o tanto de aborto. O senhor vai deixar? Ele acusa. E qualquer juiz, diante de uma acusação, ele vai ter que bater o martelo e falar, pode executar a sentença. Vocês entenderam? Por que você precisa reconhecer aonde Satanás está agindo, aonde o adversário está agindo, aonde o príncipe desse mundo está agindo? Quer entender mais disso? Ai, Satanás não pode tocar na minha casa, na minha família. Pode, mas eu sou crente. Toca também. Fica aí sendo um crente desleixado com a sua vida. Fica aí achando só porque você é crente. Gente, eu não falei pra vocês essa semana que ele foi expulso do céu. Ele teve que ser expulso do céu. O que você expulsa uma pessoa? Quando você expulsa? Quando ela não quer sair. Peraí, ele teve que ser expulso da presença de Deus. Você acha que é só porque você é crente, e na maioria das vezes domingueira só, Satanás vai sair da sua presença, da sua casa, da sua vida, da sua família, só porque você é crente? E um crente mais ou menos ainda?
Que você chama pra vir na célula, ai, não posso, tô cansada. Chama pra participar das coisas da igreja, ai, você tá muito igrejeira, agora só quer saber de igreja. Chama pra fazer um jejum, não dou conta, eu morro de fome. Vou voltar no meme que tá rodando ontem, que eu até pus. O meme lá da morte. Continue. Tô gostando de ver. É isso que ele fala. Para com isso. Lê o livro de Jó. Você vai ver o que Satanás pode fazer com a sua casa, com a sua família, com seus bens, com a sua saúde. Eu trabalho com gente. Eu atendo mulheres que sim, estão com problemas emocionais, mas eu trabalho e vejo mulheres que estão cativas, no cativeiro. Não negligencie isso, não. Fica com raiva de mim, não tem problema você ficar com raiva de mim, não. Já te perdoo. Mas busca a verdade. Não é a Andréia que tá falando, tá aqui. A Bíblia fala pra mim, pra você, ó, o seu inimigo, o seu adversário, o Deus desse século, o príncipe deste mundo, o maligno, o tentador, o ladrão, ele tá aí. O pecado tá, ó, batendo na sua porta. É você que vai falar, eu vou. Não, não vou. Eu sei que é forte. Eu sei que é difícil escutar isso, gente, porque era muito difícil pra mim escutar certas verdades. Mas é só a verdade que liberta. É só a verdade que liberta. Andréia, quais são as formas, né, que a Bíblia diz que Satanás se apresenta? Lembra lá em Apocalipse? Vamos abrir lá? Apocalipse 12. Eita glória. Apocalipse 12, 9. Nós vamos Apocalipse 12, 9. Depois a gente vai falar de Gênesis, tá? Deixa eu falar desse aqui primeiro. É o último livro da Bíblia. 12, 9. Diz assim, ó. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Antiga serpente. Quando fala antiga serpente, está falando lá de Gênesis, que enganou Adão e Eva. Uma das representações de Satanás. Olha que interessante e forte isso. Vou até tomar meu café. Segura essa aí, amarra seu cinto. É forte esse assunto. Eu sei que é. Mas você precisa saber. E não precisa ficar com medo, não. Você vai olhar a sua casa aí e vai falar assim, peraí, o que tá fora do lugar? E você vai consertar. E você vai levar aos pés da cruz. E você vai falar assim, ó, Pai, eu não sabia. Igual eu falei. Eu não tinha esse entendimento, me perdoa. E Deus não vai ficar lá assim não, gente, ó. Deixa eu olhar aqui, pegar o caderno. Quantas vezes André errou? Não. Se você se arrependeu, se o seu arrependimento foi genuíno, é na hora o Senhor vai te perdoar. Na hora. Aí você vai começar, assim como eu, uma vida nova. Diante da verdade. É isso que nós precisamos entender. Ninguém aqui tá dando palco pro inimigo, não.
Não é para dar palco. Vai falar do inimigo, vai dar... Não é isso não. As pessoas estão padecendo porque não conhecem com quem elas estão lutando. Que guerra que você vai vencer? Já perdeu. Eu preciso entender de que forma que ele se apresentou na palavra, que a palavra me respalda, de que forma que ele vem se apresentando hoje. De que forma que ele age? Quais são as armas que eu tenho para lutar e vencer? Ei, deixa eu falar uma coisa, minha irmã. Se até hoje você só veio perdendo, a partir de hoje, se você colocar amor nas minhas palavras e permitir, não eu, Andréia, eu já estive nesse lugar que você tá, mas a palavra entrar dentro do seu coração, te mudar, te arrancar dessa cegueira, você vai para um outro nível. Eu fui para um outro nível. Porque você vai começar a obedecer. A obedecer. E quem obedece, acessa promessas, acessa bênçãos. Eu falei para você que eu cresci 2, 3 anos em 6 meses. Porque eu falei, tá tudo bagunçado aqui, tá, então eu vou pôr tudo em ordem. Agora presta atenção. Deixa eu só tirar isso aqui. Presta atenção nisso que eu vou te contar. É forte. A primeira incorporação de Satanás que teve foi lá no jardim, na serpente, para enganar Adão e Eva. Meu Deus. André, então isso existe? Existe. E em níveis. Gente, eu tô fazendo um curso que fala sobre isso, que tem hora que eu tenho que ir ali fora respirar. O tanto que é forte. Porque a gente vai caminhando, o negócio vai ficando mais profundo, mais profundo, mais profundo. Existe. Outras formas que a Bíblia traz, dragão, estrela caída, lobo, nós acabamos de ler, leão que ruge. Eu falo sempre isso, vigia. Vigia. E vocês acham mesmo que ele quer que a gente tenha conhecimento desse conteúdo aqui? Ele quer que você fique na cegueira. Ele não quer que você saia desse lugar. Ele quer que você fique aí pecando, cometendo crimes, adulterando, idolatrando. Ele faz de tudo para que eu e você, cega. Para que você não saia desse lugar que você tá. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa semana toda que a gente tá falando sobre esse tema, eu sei. Gente, acreditem, custa muito mais para mim do que para você. Porque se posicionar nesse lugar de arrancar as escamas dos seus olhos, custa muito. Não é brincadeira. Mas a maior alegria da minha vida é ver pessoas saindo da lama. Porque tem gente que nós temos um banquete na casa do nosso Pai. Mas muitas vezes nós estamos lá no chiqueiro. Nós estamos lá no chiqueiro. Desculpa a palavra, comendo merda de porco. Eu tô aqui te entregando. Eu tô aqui te mostrando na palavra. Eu tô aqui desde segunda-feira agora. Não, de nada vai adiantar eu te falar isso tudo, eu pagar o meu preço e você falar assim, André não sabe nem o que ela tá falando. Eu tô te dando respaldo bíblico aqui.
Mas de nada adianta se você não decidir. Ontem a gente falava isso aqui na célula, né? Quem tava aqui sabe disso. E quem não vem na célula perde, porque a gente compartilha tanta coisa aqui. Não é, minhas irmãs que estavam aqui? A prosperidade é de Deus. A vida próspera e abundante que Ele prometeu para mim e para você é aqui. Não tem nada de errado nisso. Mas eu nunca vi ninguém prosperar, ou tá, às vezes até prospera, mas a queda é brusca. Isso eu tô contando, não é só porque eu vejo, não, é porque eu passei isso dentro da minha casa, andando em desobediência. Até vai, mas vai até certo nível, e o tombo, o voltar, as percas, os prejuízos são incalculáveis. Tá fazendo sentido aqui para alguém? Tá fazendo sentido? Até quando você vai ficar deixando? Até quando? Até quando você vai ficar deixando ele exercer o ministério dele, que é matar, roubar e destruir? Eu decidi. E eu decidi, quem quiser ir comigo, eu dou a mão, vamos caminhar juntas. Na verdade, que liberta. Adversário, inimigo, Deus desse século, príncipe deste mundo, maligno, tentador, ladrão. Decida por Jesus. Paga os seus preços. Não deixa, uma unha sua com o seu inimigo. Ele é acusador. Ele vai pegar e vai levar. Ele vai printar, né? Na rede social celestial, ele vai printar o seu pecado, o meu pecado. Ele printa e leva. Quem lembra da história de Davi? As meninas que estavam comigo no workshop sabem. Tem consequência. Tem consequências geracionais. Mas tem bênçãos também. E as bênçãos são infinitamente maiores para quem decide obedecer. Pode ser que até hoje você estava tudo errada. Mas se diante de tudo que você aprendeu aqui essa semana, André, eu nem sabia que existia um mundo espiritual. Essa semana foi falado sobre isso aqui. Se posicione. Escolha a boa parte. Não escolha uma igreja mais perto da sua casa, não. Escolha uma igreja que honre a palavra de Deus, que esteja aqui, ó, que não negocia, que te ensine de fato o que você precisa aprender. Não deixa Satanás matar e roubar e destruir a sua geração e as próximas, não. Porque até a quarta, viu? E se ali ninguém levantar e levar aos pés da cruz, é mais 4. Nós não fomos feitos para isso. Amém? Amanhã eu volto e nós vamos falar amanhã de que forma ele age. Tá forte também, eu tô olhando aqui. E na sexta-feira, não percam
Nós vamos estar juntas aqui. Deixa eu só falar uma coisa que veio aqui ao meu coração. E não adianta nada, tá? De repente você... eu vou fazer. Porque falar é muito fácil, né, gente? O difícil é agir. Porque a gente paga... Os preços são muito altos, né? Não adianta você limpar a sua casa, como a palavra mesmo nos ensina, expulsar, mandar embora, fazer o maior quebra-pau e não preenchê-la e não convidar Jesus para ver. Não adianta não. A palavra fala que o espírito imundo, né, anda por lugares áridos e volta, não acha lugar e fala, não, vou voltar para minha antiga casa. Aí encontra tudo bonitinha, arrumadinho, fala, eu vou, e chama mais 7. Agora pensa, meu Deus, socorro. Limpa mesmo, faz a sua faxina, né? Pede ajuda pro seu pastor, para um irmão, uma irmã que você vê que tá na oração, que tá em comunhão com Deus, que tem a sua vida transparente diante de Deus, mas chama Jesus, fala, vem Jesus morar aqui na minha casa, vem Jesus me ajudar. É só assim que funciona. Ontem uma pessoa me mandou um direct falando assim, Andréia, eu achei engraçado ela falar, Andréia, eu ainda não entendi da onde que veio tanta força para você passar pelo luto da sua mãe. Andréia, não faz nem 2 anos que você perdeu sua mãe e você tá todo dia no devocional, você tá lá na igreja, você tá participando, você tá realizando os eventos com as mulheres e com uma alegria, com uma coragem. Eu falei, é do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, eu não permiti que o luto entrasse no meu coração para fazer morada. Ele passou pelo meu coração, mas o meu coração, a minha casa, a minha família, o meu coração aqui, a minha casa física, tem um morador. É Jesus, é o Espírito Santo. É Jesus, é o Espírito Santo. É assim que a gente vai vencendo, minha irmã. É assim que eu e você vai vencendo. Né? Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao meu e ao seu respeito para que guardem a mim e a você em todos os teus caminhos, 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 em todos os teus caminhos. Por que você tem medo? Para de ter medo do diabo, começa a ter medo de pecar. Começa a olhar e falar assim, sai fora, já paguei esse preço. Eu não volto para comer as cacas dos porcos. Eu tenho um pai. Eu tenho um banquete à minha disposição. Fez sentido? Posso ir embora? Dá vontade de ficar aqui, né, o dia inteiro conversando com vocês. Depois eu coloco lá no nosso grupo esses 2 tópicos com as passagens. Combinado? Fez sentido, minhas amadas, minhas irmãs? E prepara, tá? Prepara, porque... Engraçado, né? Vou compartilhar isso pra eu ir embora enquanto vocês colocam aí. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem me levado a falar sobre algumas coisas e que eu tinha tanto medo dessas coisas. Eu entendo quando as pessoas falam assim, eu tenho medo disso, Andréia. Eu entendo, meu irmão, também já tive. Mas quando Deus nos entrega algo, Ele também entrega todo o armamento que nós vamos precisar. E o medo, eu falei isso aqui, eu acho que na segunda-feira, é um dos artifícios que Satanás usa para impossibilitar que a gente avance no reino, né? Até ontem eu falei algo aqui. Eu vou aproveitar que a pastora Adriana tá aqui, ela me corrige e até complementa, né? Quando eu falo de obediência para você, é obediência em tudo, tá? Obediência em tudo. Ontem surgiu aqui uma ideia aqui, né?
Aí eu falei assim para as irmãs, falei, gente, nós temos que levar isso aos nossos pastores. Nós somos ovelhas que temos pastores. Gente, tudo que eu faço, as minhas coisas, eu vou lá e converso com a minha pastora. Pastora Adriana, eu posso fazer isso aqui? O que você acha? Pastora Adriana, você me abençoa nesse projeto? Porque existe, presta atenção, existe bênção na obediência, existe bênção na honra, existe bênção em você entender que você precisa de alguém que cuida de você. Pastor tem que ter pastor, ovelha tem que ter pastor. E se você tem dificuldade de obedecer, se você tem dificuldade de identificar que você tem que levar uma pessoa que tem autoridade na sua vida, porque eles têm autoridade sobre a nossa vida. E é bíblico. O Senhor vai cobrar deles. Eu falo mesmo, eu vou lá na casa dela, eu falo, me atende, eu preciso, né, o Senhor me deu isso, eu tô sentindo isso aqui ao meu coração, eu queria falar isso com as meninas, o que você acha? Não, Andréia, pode. Não, Andréia, vai, mas vai por esse caminho. E se você tem essa dificuldade de entender que tem autoridade, que você precisa obedecer às autoridades constituídas, gente, a palavra nos instrui a gente orar pelos nossos governantes. Ai, eu detesto Lula, ai, eu não gosto disso, eu detesto Bolsonaro. A palavra fala pra gente orar por eles. Você não tem que gostar ou deixar de gostar, mas você tem que orar. Eita, orar pelos seus inimigos, orar pelo... E é fácil orar para o inimigo, né? Não, inimigo a gente quer... Mas a palavra fala ora. Tem bênção nisso. Quero falar sobre isso aqui também. As pessoas que têm dificuldade em obedecer, em entender que tem uma autoridade, né? Tem proteção, tem bênção. Pronto, já deu. Amo a vida de vocês. A gente se vê amanhã. E eu dou glória a Deus, porque Ele tem permitido tantas coisas para que você saia dessa escuridão, para que você saia da lama. Amém? Beijo, amores. Deus abençoe vocês. Vou colocar lá no nosso grupo. E agora eu vou trabalhar num projeto muito, muito especial que em setembro eu conto para vocês. E amanhã a gente se vê. Amém? Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que o Espírito Santo esteja sobre você. É uma alegria servir ao Senhor com mulheres tão abençoadas. Tchau. Até amanhã.